Você está prestes a fazer a coisa mais poderosa que alguém pode fazer depois de ser machucado. Nada. Nem textão, nem bloqueio, nem indireta. Apenas silêncio. Porque o que eles esperam é barulho. Esperam que você reaja, que diga alguma coisa, que perca a cabeça. Mas quando você simplesmente para, é aí que a mente deles começa a girar. Você acha que bloquear vai mandar um recado, acha que se explicar vai mudar alguma coisa, que implorar mais uma vez vai abrir os olhos de quem te feriu. Mas o verdadeiro poder não está em provar, está em não precisar provar nada. E quando você escolhe não reagir, não justificar e não se explicar, você não está desistindo, está se libertando. Está deixando claro, sem dizer uma palavra, que já não cabe mais ali. E é aí que o silêncio vira resposta. Você não some como vingança, você some como quem entendeu que insistir é o que te prende. E essa ausência, esse vazio, esse corte seco, é o que transforma a sua dor em respeito. Porque o silêncio, quando vem de quem já deu tudo, não machuca, ele ensina. E se isso já fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Meu silêncio é meu poder. Escreva e tome posse disso. Declare que a partir de hoje, você não vai mais implorar por espaço. O que você vai ouvir aqui não é sobre orgulho, nem sobre frieza. É sobre equilíbrio e maturidade emocional. É você virando as costas sem deixar nenhum manual de instrução. É você se colocando de volta no centro da sua própria vida. É sobre parar de mendigar por espaço e aprender a desaparecer de um jeito que nunca mais possa ser apagado da memória de alguém. Porque quem some com sabedoria não deixa saudade, deixa marca. E quando esse vídeo terminar, você não vai mais implorar para ser lembrado. Você vai aprender a ser impossível de esquecer. O movimento mais poderoso que você pode fazer é nenhum. A primeira reação que vem quando alguém nos machuca é fazer alguma coisa. A gente sente que precisa bloquear, responder, mandar um textão, sumir de forma dramática ou cobrar uma explicação. Parece que agir é a única forma de provar que ainda estamos no controle, que não estamos frágeis, que temos algo a dizer. Mas existe um tipo de resposta que é muito mais poderosa do que qualquer atitude barulhenta: o silêncio absoluto. O silêncio verdadeiro não é a ausência de som, é a ausência de previsibilidade. É quando você não segue o script, não faz o que todos esperavam, não alimenta o jogo emocional que estavam prontos para jogar. E é aí que a outra pessoa perde o controle, porque, ao não reagir, você quebra a ilusão de que ela ainda te comanda. E, de repente, você não está mais disponível nem como inimigo, nem como amigo, e nem como lembrança fácil. Imagine um elevador que para de funcionar entre 2 andares. Nenhuma luz, nenhum aviso, nenhum som. A pessoa dentro dele não entra em pânico porque ouviu um alarme. Entra em pânico porque não acontece mais nada. É essa ausência que gera o desespero. E é exatamente isso que o seu silêncio causa. Você se retira sem explicação, e no lugar do caos, deixa um espaço em branco que atormenta. Enquanto você continua tentando ser compreendido, ainda está permitindo que a pessoa seja o centro da história. Mas quando você some sem aviso, sem drama e sem fazer cena, ela perde o acesso, mas não perde a dúvida. E poucas coisas inquietam mais do que perguntas sem resposta. Porque textão se apaga, áudio se esquece, mas o vazio fica. Você não precisa provar nada para quem já teve todas as chances e ignorou. O verdadeiro impacto não está em bloquear ou dizer o quanto foi injusto. Está em parar de tentar, em fechar a cortina no meio do espetáculo, em desaparecer enquanto a outra pessoa ainda esperava aplausos. Porque o que mais atormenta quem te feriu não é o que você diz, é o que você se recusa a dizer. E se esse silêncio já está fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu não preciso provar nada para ninguém. Não apenas escreva isso, mas faça essa declaração, porque é aqui que a virada começa. 2. A mágica que não termina, o impacto do silêncio. Imagine que você está assistindo a um espetáculo de mágica. O artista está encantando a plateia, tirando cartas do nada, fazendo objetos desaparecerem e hipnotizando olhares. Todos estão imersos. Mas no meio do número mais esperado ele para, sem explicação, sem final e sem desfecho. Apenas vai embora do palco. O que era encantamento vira desconforto. O que era certeza vira um buraco aberto na mente de quem ficou. É assim que o silêncio verdadeiro funciona.
Ele quebra a lógica da história, corta a linha de raciocínio emocional que o outro esperava seguir. Porque a maioria das pessoas não teme o confronto, elas temem o vazio. Não sabem lidar com o silêncio que não vem carregado de raiva, mas sim, de fim. De um fim que não se anuncia, que simplesmente acontece. E isso é o que tira o chão de quem achava que ainda tinha tempo. As pessoas esperam que você chore, que reclame, que mande a última mensagem pedindo para ser entendido. Esperam a sequência clássica: tristeza, crise, súplica e imploração. É assim que se sentem no controle, mesmo quando já foram embora. Mas quando você não joga o jogo, quando simplesmente encerra a presença e deixa a dúvida no lugar das palavras, a mente do outro entra em colapso, porque nada é mais perturbador do que não saber o que aconteceu. O silêncio te posiciona em um lugar de poder que nenhuma reação consegue alcançar, e não se trata de vingança, mas de respeito próprio, de perceber que dar explicações para quem te feriu é como continuar fazendo parte do show, mesmo depois de saber que o palco sempre foi manipulado. Quando você decide não reagir, não participar e não seguir o roteiro, você se torna o único elemento fora do controle. E é justamente isso que os faz pensar. O show parou, a mágica não teve final, o público ficou com o olhar suspenso no ar, porque a ausência deixa rastros, e onde existe a ausência de um desfecho, nasce o arrependimento. Quem esperava assistir à sua dor, agora precisa lidar com o mistério de quem você se tornou. E é aí que o silêncio deixa de ser ausência e se transforma na lembrança que mais grita. 3. Loja que fecha sem aviso, a força do mistério. Você passa todos os dias por um restaurante. Gosta daquele lugar, já fez várias refeições marcantes ali, nem sempre entra, mas saber que ele está lá traz uma sensação de conforto. Um dia, sem aviso, ele fecha. Nenhuma placa, nenhuma explicação, nenhuma promoção de despedida. Só portas trancadas e silêncio. E aquilo mexe com você, porque o ser humano não sente falta do que foi anunciado, sente falta do que simplesmente desaparece. Essa ausência sem explicação gruda na mente como um quebra-cabeça incompleto. Você começa a se perguntar: será que mudou de lugar? Por que fechou? Volta algum dia? É o mesmo que acontece quando você some da vida de alguém sem anunciar sua saída. A pessoa não corre atrás quando é bloqueada. Corre quando percebe que não tem mais acesso, que perdeu algo, mas não sabe exatamente como ou porquê. As pessoas buscam encerramentos porque o encerramento organiza a dor. Quando você diz que vai embora, o outro pode se preparar para lidar com isso. Mas quando você se afasta em silêncio, sem palavras finais, o que sobra é confusão. E é na confusão que o arrependimento começa. Porque esse tipo de vazio não se preenche com distrações. Ele se infiltra no celular quieto, nas mensagens não respondidas, nas memórias soltas que voltam quando menos se espera. É aí que aparece o se. Se eu tivesse valorizado enquanto ele ainda estava por perto. Se eu tivesse feito diferente. O se é um fantasma que só nasce quando a outra pessoa percebe que você foi embora antes dela entender que estava perdendo. E você não precisa se justificar para quem te ignorou. Porque quem esperava uma reação previsível agora precisa lidar com a incerteza. E não há controle sobre o que não se entende. Deixe que sintam isso. Deixe que passem pela sua ausência como quem passa por um restaurante querido que nunca mais abriu. Aquilo que some sem se despedir permanece mais vivo do que aquilo que foi encerrado com aviso. E quando a mente não entende, ela revisita, refaz, repensa. E muitas vezes não por amor necessariamente, mas porque o mistério grita mais alto que a conclusão. E algumas portas, quando se fecham sem barulho, fazem o maior estrondo por dentro. 4. Corte o acesso emocional, quando você se cala. Imagine alguém com um controle remoto na mão. Durante muito tempo, bastava apertar um botão para algo acontecer. O volume sobe, o canal muda, o silêncio quebra. Mas um dia, o controle para de funcionar. Nenhum som, nenhuma resposta. A pessoa aperta mais forte, tenta apontar melhor, troca de posição. Mas nada acontece. E então, ela percebe, o controle que lhe dava poder já não funciona mais. É isso que acontece quando você para de reagir. Quando se cala, quando não responde, quando não mostra dor. Porque quem te feriu espera exatamente o contrário. Espera que você grite, implore, escreva mensagens intermináveis explicando o que sente. Espera drama.
espera a cena. Mas quando você dá a única resposta que ninguém consegue prever, o silêncio, a outra pessoa entra em crise, porque o silêncio quebra o circuito. A ausência de reação desestabiliza quem se acostumou a ter controle. Quando você não responde ao oi depois de dias, quando não comenta a indireta no stories, quando não aparece mais entre os likes, começa a crescer um desconforto. E esse desconforto não é sobre você, é sobre o poder que ela achava que ainda tinha. Porque enquanto você reagia, ela ainda era o centro. Mas agora, sem resposta, tudo vira ruído. No começo, ela vai fingir que está tudo bem. Vai dizer que não se importa. Vai postar como se a vida estivesse incrível. Mas no fundo, está atualizando a tela. Está esperando seu nome aparecer. Está revendo conversas antigas para entender quando tudo começou a mudar. E nem sempre porque te ama, mas porque perdeu o privilégio de saber o que você sente. E quando a mente não sabe, ela enlouquece tentando entender. E se você sentiu que já deu demais, comenta aqui. Eu não sou mais controlado por ninguém, porque quem tirou as pilhas desse controle foi você. Por isso, não subestime o poder de não dizer nada. Quando você cala, você muda o papel que ocupava. Sai da posição de quem precisa de atenção e assume a posição de quem não precisa mais ser validado. E isso, para quem achava que ainda tinha o controle na palma da mão, é insuportável. Porque o que mais perturba alguém não é ver você calado, é perceber que com um botão já não te comanda mais. 5. Acessibilidade mata o respeito. Você ainda está tornando tudo muito fácil, ainda responde mensagens tarde da noite, ainda aparece quando te marcam, ainda sorri para quem já te machucou. Você mantém a porta entreaberta na esperança de que, dessa vez, a pessoa entre com mais cuidado. Mas enquanto você continuar ali, disponível, previsível, acessível, ninguém vai sentir sua ausência, porque ninguém lamenta o que acha que ainda tem. A verdade é que o excesso de presença mata o desejo, e o excesso de resposta mata o impacto. As pessoas não valorizam o que acreditam que estará sempre por perto. Elas não sentem falta de quem responde rápido, de quem perdoa tudo, de quem continua ali mesmo depois de tantas provas ignoradas. Elas só começam a pensar quando percebem que você não está mais onde costumava estar. Pense em um produto em promoção eterna. Você passa por ele sempre, sabe que está ali, o preço está bom, mas nunca sente urgência para levar, porque se está sempre disponível, nunca parece realmente valioso. Agora imagine o contrário. Você decide comprar e descobre que esgotou. A sensação de perda vem instantânea. O que era comum de repente se torna importante, justamente porque sumiu. Enquanto você se mantém acessível, o outro se acomoda. Acha que pode mandar um oi e receber atenção, que pode te acenar de longe e você vai correr para perto. Mas cada vez que você responde, mesmo sabendo que merece mais, reforça essa dinâmica. Você alivia o desconforto da ausência, entrega uma sensação de controle que ele não deveria mais ter. E quem ainda te tem por perto, nunca vai te enxergar como alguém que pode ser perdido. Chegou a hora de cortar o acesso, de parar de se justificar, de dar sinais, de alimentar esperanças com respostas automáticas. Porque se alguém consegue esquecer de você só porque você parou de correr atrás, essa pessoa nunca te quis. Só queria a segurança de saber que você estaria lá. O respeito começa quando a presença se torna um privilégio. E quem não souber cuidar, que aprenda com a ausência. 6. Desapareça sem bloquear. O poder da dúvida. Você pensa que bloquear é a atitude mais forte, que cortar o contato vai ensinar uma lição, que apagar a pessoa da sua vida vai mostrar que você está no controle. Mas bloquear dá um tipo de paz, um encerramento fácil, permite que o outro pense. Ela só está com raiva, uma hora vai passar. E é exatamente esse conforto que você não deveria entregar tão facilmente. A verdadeira força está em sumir sem fechar a porta, em seguir vivendo como se a pessoa não existisse mais, mas permitindo que ela veja, sem poder participar. Porque o que realmente corrói alguém não é ser bloqueado, é ainda ter acesso à sua vida, mas não ter mais nenhum espaço nela. É perceber que você continua existindo, só que agora, inacessível. Imagine uma casa onde você já foi bem-vindo. Um dia você volta lá, mas as luzes estão apagadas, a porta está trancada, e alguém ri lá dentro. Você escuta o som, vê os movimentos, mas não consegue mais entrar. É isso que acontece quando você não bloqueia, mas também não reage.
Você deixa a pessoa do lado de fora, olhando pela janela, sem nunca mais ser convidada a entrar. E é aí que o arrependimento começa. Porque bloquear pode parecer definitivo, mas é compreensível. A pessoa entende, racionaliza, segue em frente. Agora, quando você não bloqueia, mas também não responde, não interage, não permite mais intimidade, o outro fica preso numa dúvida que cresce todos os dias. O que está acontecendo? Ela ainda pensa em mim? Será que me superou de verdade? Não entregue esse alívio. Deixe que o silêncio se instale sem aviso. Deixe que o outro veja você sorrindo, vivendo, seguindo, sem ele. Porque o mistério fere mais do que a certeza. E quem esperava um escândalo se desespera quando recebe o oposto, a sua ausência plena. Não há castigo maior do que assistir alguém que você subestimou se tornando inalcançável, enquanto você continua tentando entender o que aconteceu. 7. Inverta a dinâmica de poder. Eles só começam a correr atrás quando sentem que perderam o controle. Enquanto acreditam que sabem exatamente como você vai reagir, permanecem tranquilos. Eles testam, provocam, se afastam e têm quase certeza de que mais cedo ou mais tarde você vai aparecer. Mas no momento em que você para de seguir o padrão, a segurança deles desaba e o jogo muda completamente. Ser previsível é o que sustenta o conforto de quem te ignora. Quando suas reações são sempre as mesmas, responder rápido, justificar tudo, estar sempre disponível, manter o diálogo aberto, você se torna fácil de controlar. Mas quando você quebra essa lógica e começa a agir com imprevisibilidade, o outro perde o equilíbrio. Não porque te ama, mas porque não sabe mais por onde te alcançar. Pense em um bebedouro que sempre jorrou água. A pessoa aperta o botão e lá está, refrescante, pronta, acessível. Nunca se perguntou se um dia acabaria, mas um dia ela aperta e nada sai. Tenta de novo, espera, pressiona mais forte e de repente, aquilo que parecia garantido vira ausência. Não é a sede que machuca, é o choque de perder o que sempre esteve ali, disponível e útil. Se essa cena te fez lembrar de algo, escreve nos comentários. Agora sou eu quem fecha a torneira, porque a água que aliviava não jorra mais. É assim que as pessoas funcionam. Quando sentem que ainda têm acesso a você, não se esforçam. Mas quando estendem a mão e você não está mais lá, quando te chamam e você não responde, quando postam esperando sua reação e tudo o que encontram é o silêncio, elas se desestabilizam. Não é amor, é perda de controle. E controle, para eles, sempre foi mais importante do que sentimentos. Por isso, não se engane com a primeira mensagem depois de dias. Com o oi repentino, o senti sua falta, o pensei em você. Muitas vezes isso não é arrependimento, é teste, é tentativa de confirmar se ainda te tem por perto. E o que você precisa fazer é simples, não responder como antes, porque toda vez que você quebra a expectativa, você inverte o poder. E é aí que eles percebem que quem sumiu de verdade foi você. 8. Faça eles se sentirem substituíveis. Eles achavam que eram especiais, que tinham algo único, irreplicável, inesquecível. E você, enquanto alimentava essa ideia com atenção, respostas rápidas e presença constante, reforçava esse sentimento. Mas quando você começa a crescer sem eles, quando sua vida floresce em silêncio, quando você sorri sem buscar ser visto, algo dentro deles começa a quebrar, porque o mundo continua, e pior, continua sem eles. O erro de quem machuca é acreditar que será eternamente lembrado com carinho, que deixou um vazio que ninguém mais será capaz de preencher. Mas o que mais dói é perceber que não só você seguiu em frente, como também abriu espaço para novas histórias, novos vínculos, novas versões de você. E isso não é provocação, é consequência, porque enquanto eles esperavam que você implorasse, você escolheu viver. Pense em alguém que sempre teve uma vaga exclusiva no estacionamento da empresa. Dia após dia, estacionava ali, sem nem pensar. Era automático, certo, garantido. Até que um dia, ao chegar, a vaga já não está mais disponível e tem outra pessoa ocupando o lugar. Ele não sente apenas falta do espaço, sente o golpe no ego, sente que perdeu o direito automático de estar ali e agora precisa aceitar que já não é prioridade. É exatamente isso que acontece quando você deixa de ser uma constante. Quando você para de ser presença garantida, para de responder rápido,
para de esperar. O outro percebe que você deixou de ser uma certeza e passou a ser uma ausência sentida, e não há dor mais silenciosa do que entender, tarde demais, que você era importante, mas não eterno. E que sim, há outros que sabem reconhecer isso. Você não precisa esfregar sua evolução na cara de ninguém. Não precisa provocar, postar indiretas, exibir felicidade. Tudo isso é pequeno perto da grandeza de se tornar inalcançável sem fazer esforço. Porque nada destrói mais o ego de alguém do que perceber que não é mais insubstituível, que agora, sem avisos, você segue e já não espera mais ninguém para continuar andando. 9. Seja um mistério inesquecível. O que realmente nos prende não é o que termina, é o que termina sem explicação. Aquilo que não se resolve completamente fica girando na cabeça como uma música que nunca chega ao refrão. As pessoas esperam que você diga alguma coisa, que explique, que finalize. Elas esperam sua dor organizada em palavras. Mas quando você se retira em silêncio, você se torna um enigma. E enigmas não são esquecidos. Você sempre foi alguém acessível. Explicava o que sentia, mostrava seus motivos, tentava resolver até o fim. Mas agora é diferente. Agora você deixa a pergunta sem resposta, deixa o outro encarando o próprio reflexo. Ele esperava entender por que você sumiu, por que parou de responder, por que não correu atrás. E quando nada disso acontece, o incômodo cresce. Porque o silêncio quebra o ciclo que mantinha o controle nas mãos dele. Pense em uma série que te prende do começo ao fim, criando tensão, expectativa e emoção. Mas quando chega a cena final, a tela fica preta, sem desfecho, sem conclusão. O incômodo não vem da história, vem da ausência de encerramento. Você passa horas, dias, às vezes semanas, tentando montar o fim sozinho. E o que era só um filme, vira uma obsessão, porque a mente odeia o que não consegue finalizar. É assim que você deve se tornar. Não como um jogo, não como provocação, mas como alguém que finalmente entendeu seu valor e parou de entregar explicações para quem nunca valorizou suas palavras. Você não precisa provar que superou. O mistério da sua ausência, da sua paz, da sua calma onde antes havia desespero, já diz tudo. E quem te conheceu no caos, jamais entenderá como você conseguiu sair dele sem pedir ajuda. Então suma de um jeito que não seja esquecido. Não por ego, mas por respeito. Não pelo outro, mas por você. Porque não há lembrança mais forte do que aquela que não teve fim. Não há presença mais marcante do que aquela que virou ausência sem aviso. E não há arrependimento maior do que perceber que não se sabe mais nada sobre alguém que um dia parecia previsível. 10. Não dê encerramento. Eles não te deram um final. Não explicaram, não disseram adeus, não perguntaram se você estava bem. Simplesmente foram embora, como se nada tivesse acontecido. E agora que sentem a sua ausência, esperam que você ofereça a explicação que eles mesmos não se preocuparam em te dar. Mas a verdade é simples. Você não deve encerramento a quem só te deixou com dúvidas. Explicar alivia o outro, organiza a história, dá a ele uma chance de entender, racionalizar e virar a página. Mas por que você deveria entregar esse alívio? Para quem nunca te considerou no momento da partida. A vontade de explicar vem da sua sensibilidade, da sua decência. Mas às vezes, a maior força é se retirar em silêncio. Não por orgulho, mas porque a ausência fala onde a palavra já não alcança. Pense em um cinema lotado. Você assiste a um filme intenso, cheio de camadas, esperando pelo grande final. Mas no momento decisivo, a tela apaga. Nenhum desfecho, nenhuma resposta. Você sai do cinema desconcertado, tentando entender o que perdeu. É isso que acontece quando você vai embora sem explicar. A outra pessoa precisa lidar com o próprio vazio, com o próprio arrependimento, sem roteiro. É claro que vai surgir o medo. E se acharem que eu nunca me importei? Mas esse medo só aparece porque você é alguém que se importa. E justamente por isso, é hora de parar de dar o que não te foi dado. Quem te respeita, não espera textão. Quem te valoriza, não precisa de explicação. A ausência que fica depois da sua saída diz muito mais do que qualquer justificativa que você poderia dar. Deixe que o outro lide com o silêncio que te causou. Porque enquanto você insistir em se explicar, estará suavizando a dor que ele deveria sentir sozinho. Às vezes, a maior resposta é o que você não diz. A lição mais forte é o que você não oferece.
E o encerramento mais profundo é aquele que nunca foi entregue. Porque quem teve chances e não entendeu, agora vai aprender com o eco daquilo que você calou. E se você decidiu que não vai mais entregar explicações, comenta aqui: eu não devo encerramento a ninguém, porque quem foi embora sem avisar não merece um adeus. 11. Deixe o tempo fazer o trabalho. No começo, parece que eles venceram. Estão rindo, vivendo, seguindo como se nada tivesse acontecido. Postam fotos felizes, fazem check-in nos mesmos lugares, agem como se a sua ausência não tivesse deixado marca alguma. E você, em silêncio, se pergunta: será que fui tão fácil de esquecer? Mas o que você ainda não percebeu é que o tempo nunca deixa nada barato. O arrependimento não bate no dia seguinte. Ele chega pouco a pouco, quando o barulho ao redor começa a diminuir, quando as distrações já não anestesiam mais. É numa música que toca de repente, numa lembrança involuntária, num momento vazio que poderia ter sido seu. Porque o tempo, diferente de você, não precisa correr atrás. Ele só espera, e quando chega, vem pesado, e vem com tudo. Pense em alguém que troca de celular. O antigo funcionava bem, sabia todos os atalhos, a câmera não era perfeita, mas servia, era confiável. Mas o novo chama mais atenção, é bonito, moderno, parece melhor. Só que com o tempo trava, falha. E aí a pessoa percebe: o celular antigo nunca decepcionou. E o pior, agora é tarde, ele já foi passado para frente, e não tem mais como voltar. Você não precisa vigiar o outro para saber quando o arrependimento vai bater. Não precisa postar nada para provocar, nem dar pistas de que está bem. Sua única missão agora é continuar. Deixar o tempo agir como só ele sabe fazer, em silêncio, de forma precisa, sem pedir permissão. Porque o que antes parecia vitória para eles, com o tempo se transforma em peso. E o que parecia dor para você, vira força. Quando esse momento chegar, e ele vai chegar, você já vai estar tão longe que não vai mais querer olhar para trás. Vai perceber que, no fundo, o que parecia perda era só libertação. Que a ausência que você ofereceu foi o único ensinamento que realmente ficou. E que ninguém esquece aquilo que o tempo cobra devagar. Porque no final, quem parte em paz é quem mais deixa a marca. 12. Não troque sentimentalismo por frieza, mas por equilíbrio. Você não precisa se transformar em alguém frio para se proteger. Não precisa endurecer o coração, deixar de sentir ou fingir que não se importa, porque apagar o que existe em você não é força, é perda. A verdadeira virada acontece quando você escolhe sentir tudo, e mesmo assim, não se desespera. Quando aprende a amar com intensidade, mas a se retirar com dignidade. O equilíbrio não vem de bloquear emoções, e sim de não deixá-las te dominar. Vem quando você entende que não precisa mais implorar por migalhas, nem carregar ninguém nas costas. Vem quando você deixa de tentar controlar o que o outro sente, pensa ou escolhe, e passa a cuidar apenas de como você responde a isso. É assim que você sai do centro do conflito e volta para o centro de si mesmo. Não se trata apenas de jogar com o silêncio, mas de encontrar paz nele. De saber que a sua ausência não é vingança, é respeito próprio. De perceber que quem merecia explicação teria construído junto, que quem valorizava sua presença nunca teria colocado você nessa posição, e que, às vezes, o maior ato de amor próprio é não tentar mais consertar o que só funcionava quando você se doava por dois. E se você sentiu que não precisa mais gritar para ser ouvido, escreva nos comentários: agora, quem escolhe sou eu. Porque maturidade não é deixar de sentir, é aprender onde não deixar mais o seu coração. A vida não te pede frieza, te pede clareza. Você ainda vai sentir falta, vai lembrar, vai até duvidar se fez a coisa certa. Mas com o tempo, vai perceber que o que parecia amor era só apego. E o que parecia fraqueza era só sensibilidade sem direção. Agora você está diferente. Agora você responde com distância, mas sem raiva. Fala menos, mas sente mais. Escolhe ficar em paz, mesmo que o outro nunca entenda. E se um dia vierem te procurar, que encontrem outra versão sua. Não alguém vingativo, nem alguém indiferente. Mas alguém inteiro. Alguém que soube transformar a dor em sabedoria. Que não perdeu a essência, mas também não se perdeu nos excessos. Porque a sua ausência ensinou mais do que sua presença machucada jamais poderia ensinar. E agora, quem te vê, finalmente entende o que perdeu.
Comente qual das lições mais falou com você hoje. Sua história pode inspirar outras pessoas. Aproveite também para deixar o seu like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir.